Banca CESP 2019, DPE, Defensor Público. Considerando o Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir com relação à aplicação da lei penal, à teoria de delito e ao tratamento conferido ao erro. Em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Item correto. Se considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado, conforme a teoria da ubiquidade. Código Penal, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Banca CESP 2019, CGE, cargo auditor de controle interno. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que a lei penal mais benéfica retroagirá em benefício do réu, de acordo com o princípio da retroatividade benéfica penal. Item correto. Previsão do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, que consagra a retroatividade da lei penal benéfica. Artigo 2º, parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Banca CESP 2019, CGE, cargo auditor de controle interno. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que, em relação ao tempo do crime, o direito penal brasileiro adota a teoria da atividade. Item correto. Previsão do artigo 4º do Código Penal, que estabelece que se considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, momento da conduta, ainda que o outro seja o momento do resultado. Banca CESP 2018, Polícia Civil, escrivão. A aplicação do princípio da retroatividade benéfica da lei penal ocorre quando, ao tempo da conduta, o fato é: letra A, típico e lei posterior suprime o tipo penal. Letra B, típico e lei posterior provoca a migração do conteúdo criminoso para outro tipo penal. Letra C, típico e lei posterior aumenta a pena correspondente ao crime. Letra D, típico e lei posterior acrescenta hipótese de aumento de pena. Ou letra E, atípico e lei posterior o torna atípico. A alternativa correta é a letra A. A lei penal tem eficácia retroativa apenas quando for benéfica ao agente, na forma do artigo 2º, parágrafo único do CP. A letra A traz uma situação em que a lei nova foi mais benéfica ao agente, pois descriminalizou a conduta. Banca CESP 2018, ABIN, Oficial de Inteligência. À luz do Código Penal, julgue o item que se segue. No caso de entrar em vigor lei penal que inove o ordenamento jurídico ao prever como crime e conduta até então considerada atípica, será aplicada a retroatividade. Item errado. A lei penal tem eficácia retroativa apenas quando for benéfica ao agente, na forma do artigo 2º, parágrafo único do CP. No caso em tela, a lei nova foi mais gravosa, pois criminalizou uma conduta que até então
não era considerada criminosa, conduta atípica. Bancacesp 2017, TRF, técnico judiciário. Em 7 de janeiro de 2017, João praticou conduta que, à época, configurava crime punível com prisão. O resultado desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente 2 meses depois, ou seja, em 7 de março do mesmo ano, momento no qual a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos grave de restrição de direitos. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal, João não poderá ser condenado com a pena de prisão em razão da retroatividade da lei mais benéfica. Item correto. Após a prática do delito, sobreveio lei penal nova, mais benéfica, que será aplicada ao caso pelo princípio da retroatividade da lei benéfica, nos termos do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Bancacesp 2017, TRF, técnico judiciário. Em 7 de janeiro de 2017, João praticou conduta que, à época, configurava crime punível com prisão. O resultado desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente 2 meses depois, ou seja, em 7 de março do mesmo ano, momento no qual a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos grave de restrição de direitos. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal, considera-se praticado o crime somente em 7 de março de 2017, momento em que se alcançou o resultado desejado. Item errado. O Código Penal adotou a teoria da atividade com relação ao tempo do crime, segundo a qual considera-se praticado o delito no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Código Penal, artigo 4º. Bancacesp 2016, Polícia Civil, agente. Em razão do princípio da legalidade, a analogia não pode ser usada em matéria penal. Item errado. Em direito penal, só é vedada a analogia prejudicial ao réu, exatamente por violar o princípio da legalidade. É admitida a analogia favorável ao réu. Bancacesp 2016, Polícia Civil, escrivão. Por adotar a teoria da ubiquidade, o Código Penal reputa praticado o crime tanto no momento da conduta quanto no da produção do resultado. Item errado. Em relação ao tempo do crime, o Código Penal adota a teoria da atividade, nos termos do seu artigo 4º, ou seja, considera-se praticado o crime no momento da prática da conduta, ainda que o outro seja o momento do resultado. Bancacesp 2016, Polícia Civil, escrivão. A lei material penal terá vigência imediata quando for editada por meio de medida provisória, impactando diretamente a condenação do réu se a denúncia já tiver sido recebida. Item errado. Medida provisória não pode, como regra, ser utilizada em matéria penal. Observação: o STF entende que é possível a utilização de medida provisória em benefício do réu.